Pronto, estamos no ar e muito boa noite para você que está nos acompanhando aqui nessa live de sexta-feira, o Dia da Criação, Memorial da Criação, Santo Sábado, um dia ótimo para a gente falar um pouco sobre criacionismo, que é um assunto que me encanta há anos e também encanta a minha convidada de hoje, que é a doutora Maura Brandão, já esteve comigo aqui no canal, já fizemos live juntos, ela que tem um canal também muito bom, que é o Sim. Confissões do Crente, tem muito conteúdo ali criacionista, ciências, também tem o comentário que a Maura faz toda semana da lição da Escola Sabatina dos Jovens, a Contexto Bíblico. Eu faço o meu às quintas-feiras, e você já sabe, né? Sempre indico ali o dela, porque aí você tem os comentários de adultos e da lição dos jovens. Ô Maura, levando em consideração que talvez tenhamos aqui gente que talvez esteja vendo pela primeira vez ou que não tenha visto você ainda, né? Fala um pouquinho de você para os nossos amigos, se apresenta, dá o seu boa noite, seu feliz sábado. Boa noite a todos. Michelson, muito obrigada pelo convite para a gente falar sobre criacionismo, né? Na verdade, falar sobre a natureza, né? E o estudo da natureza, isso é muito legal sempre. Para quem não me conhece, meu nome é Maura Brandão, eu sou bióloga, tenho doutorado em ciências. Então, o assunto da natureza me encanta, sempre me encantou. Atualmente eu trabalho na educação adventista aqui em Blumenau, onde eu moro. Morei 2 anos em Galápagos, então talvez você aí me conheça por causa do tempo que eu passei lá, né? Sendo coordenadora do museu, que foi inaugurado há 2 anos atrás, quase 3. E estamos aqui. Qualquer oportunidade que a gente tem para falar sobre esse assunto, a gente aproveita, né, Michelson? Porque é muito gostoso. É isso aí, que bom. Eu estive em Galápagos 2 ocasiões, em 2016 foi a primeira vez, eu até tenho aqui, naquela ocasião eu levei meu livro aqui, um exemplar do meu livro História da Vida, e eu anotei aqui na primeira página, Galápagos, Equador, aqui a data de 15 a 24 de julho de 2016. Foi a primeira vez que eu estive lá em Legal. Galápagos. Então, esse exemplar aqui eu guardo com muito carinho. E recomendo a você também que está assistindo, viu? Da CPB, é uma boa introdução ao criacionismo, à história da vida. E depois, pouco antes da pandemia, fui de novo para lá com um grupo de pesquisadores, e nessa ocasião a Maura era a diretora do museu. E tivemos ali Sim. momentos bem legais, visitando locais especiais ali no arquipélago, né? Gravei alguns vídeos também com a doutora Maura. Tem uma playlist em meu canal aqui com o título, o nome Galápagos. Você pode clicar ali e vai ter acesso a vários vídeos que eu gravei lá, alguns dos quais com a doutora Maura também. Tem uma entrevista com o doutor Raul Esperante, tem material bem interessante para quem gosta de criacionismo e também se interessa aí, né, por fauna, flora, natureza. Ali realmente é um arquipélago bem exuberante, e a Maura teve o privilégio de morar lá por 2 anos e dirigir o Museu Origins, é o museu Sim. criacionista, fica na Avenida Charles Darwin, Charles né? Darwin. Interessante. Tanto quanto irônico. Tem aqui bastante gente aqui já mandando boa noite, feliz sábado. Legal. Eu vou aqui alguns para vocês, né? Alan Thomas Carvalho, feliz sábado, irmãos. O Elton Oliveira, boa noite, feliz sábado a todos. Felipe Gabriel, é tão bom saber que em um mundo tão afundado no individualismo, podemos chamar a nossa igreja de lar e nossos amigos em Cristo irmãos. Verdade, né? É uma comunidade muito boa, né? Temos uma família ampla, né? E eu tenho uma invejinha santa da Maura aí, porque ela está morando lá no meu estado, né? Só falta você. Tá. Um abraço para os amigos do Colégio Adventista de Blumenau, né? Estivemos ali em agosto, fazendo ali a expedição Trilha dos Pioneiros. Aí passamos um dia em Gaspar Alto, um dia em Blumenau, em Brusque, e no ano que vem já estamos planejando uma próxima aí, viu? Na Trilha dos Pioneiros, fique ligado nas redes sociais, nas minhas, na do Mapa na Mão também, que é o blog de viagens da minha irmã, a Michela, ela que está organizando aí a próxima expedição na Trilha dos Pioneiros. Vários boa noites aqui, abraço para a gente, né? Boa noite, gente. Obrigado pelo carinho de vocês, né? Boa noite, pastor e doutora Maura, Carlos Eduardo Soares Ribeiro. Feliz Boa sábado. noite. Acompanhem e também façam o seguinte, como a gente sempre pede, né? Se inscrevam aí nos canais, se não fizeram isso ainda, no meu canal, ou Outra Leitura, Michelson Borges, e no canal da Maura também, Maura Brandão.
vai lá, eu dou um tempinho para você agora, aí, ó. Confissões de Crente. E Faltava pouquinho para ficar com 1000 inscritos. tá chegando lá já? Faltava 2, eu acho. Agora Então já vai ser deve hoje. estar. Hoje a Maura Legal. passa a marca dos 1000. Vamos lá, gente. Temos aí quase 100 pessoas aí. Vai subindo aos poucos, o pessoal vai chegando, né? Mas se Aham. vocês aí, ó, forem lá agora no Confissões de Crente e se inscreverem, a Maura, o canal da Maura hoje passa dos 1000, né? Dos 1000 inscritos. E isso é uma Eba. marca bem legal. Então, vai lá. Uhum. Quando vocês irem lá, se inscreverem, acionar o sininho, tem conteúdo muito bom lá. E, por favor, compartilhe também o link dessa live, dessa transmissão, Uhum. com seus amigos, sei lá, com o grupo da família, o grupo da escola, o pessoal que tem interesse nesses assuntos, né? E mesmo que não tenha muito interesse, ao assistir, com certeza vai ter, porque tem Uhum. coisa para a gente conversar. Ô, Maura, você já participou de várias expedições científicas, trabalhos de campo, né? Não só ali Galápagos, mas outros mais. E recentemente, faz poucas semanas aí, você esteve com um grupo de pesquisadores, de estudantes e professores lá no Peru. O que vocês foram fazer no Peru? Olha, Michelson, foi muito legal. E me lembrou bastante as saídas de campo que a gente tinha quando eu estava na faculdade, né? Porque a gente vai lá para a natureza, para o campo, para realmente ver o que a gente tinha visto na teoria. E lá no Peru foi uma oportunidade muito legal, porque aconteceu o quarto encontro sul-americano de fé e ciência, que é um encontro que acontece a cada 2 anos. Você participou, né? De 2 deles, né? 3, né? Eu participei 2 vezes em Galápagos e uma lá no interior do Ceará, Lá no na Araripe, né? Araripe, né? Foi bem interessante também. É. E aí é um encontro onde se reúnem aí. Esse ano nós tivemos estudantes, o que foi muito legal, professores das universidades adventistas, reitores, para a gente realmente se encontrar e estudar um pouco mais aprofundado algumas áreas da ciência. E no Peru, a gente especificamente foi focar os nossos estudos e práticas, né, se assim eu poderia dizer, em geociências, né, lá em geociências. Então, a gente teve a oportunidade de ir para vários lugares, focando especialmente em geologia, em paleontologia, para que a gente tivesse, reuniões, né, com especialistas. Então nós tivemos ali também a presença de pesquisadores do Geoscience Research Institute. Se você aí nunca ouviu falar que a Igreja Adventista fomenta a pesquisa, incentiva a pesquisa, nós temos, um instituto de pesquisa em geociência, que é financiado com o dinheiro da igreja. Então, quando você dá sua oferta, dá seu dízimo, tenha certeza que uma parte desse dinheirinho está indo lá para pesquisa, que tem uma cosmovisão criacionista, para nós embasarmos a nossa fé, para nós encontrarmos a natureza, evidências científicas que apoiam a nossa cosmovisão. Então, nós tivemos lá a presença de pesquisadores como o Dr. Rony Nalim, que é o geólogo, diretor do GRI, do Geoscience. Nós tivemos também o Dr. Roberto Biagi, que é um paleontólogo excepcional, ele é argentino e hoje trabalha em Loma Linda. Tivemos também o Dr. Ben Clausen, que foca seus estudos em datação radiométrica, né, a famosa datação que causa tanta polêmica, a idade das rochas, por exemplo, e a gente teve um pouquinho sobre isso lá. A gente também teve a presença de autoridades, né, dessa parte da Igreja da América do Sul também. Então, foi um momento muito interessante que a gente pôde trocar experiências, em que a gente pôde ter contato com essas pessoas de pertinho, perguntar, aprender, foi realmente incrível. Esses encontros são sempre muito produtivos, né? Porque para aqueles que acham que o criacionista não faz trabalho de campo, né? Essa é uma resposta, né? Sim, fazemos. Eu me lembro que numa das vezes que fomos a Galápagos, tivemos que produzir um artigo acadêmico, inclusive, né? Sobre alguma linha de pesquisa. E então a gente faz pesquisa de campo, produz e compartilha esse conhecimento, né? Havia ali, com certeza, pessoas de vários lugares da América do Sul, né? Porque é um evento da divisão sul-americana. Sim. Então, Uhum. fala para a gente, Maura, que lugares ali vocês visitaram no Peru?
Sim, foi muito legal, assim, foram lugares que eu já queria ir faz um tempo, e aí eu tive a oportunidade de visitar. Aí, Michel, se eu vou mostrar algumas fotos para o pessoal ter uma noçãozinha, assim, bem pequenininha do que eu consegui ver. Eu sempre falo que quando eu falo de Galápagos, enfim, que tudo que eu falo, eu não sei se eu posso dizer que é 5% do que é realmente lá, se você pudesse ver lá, né, porque cada um sente de um jeito, vê de um jeito, então realmente foi muito legal. E o Peru. Oi. Para o pessoal ficar aí aguardando, né? Porque depois a gente vai revelar por que esse título da live, Baleias no Deserto, né? Ah, é Você vai verdade. ter uma revelação bem interessante. Fica aí com a gente, vá compartilhando o link da transmissão. Aqui alguns já disseram que já me inscrevi no canal da Maura, né? O Alan É, Thomas, bem legal. da Vida. Eu tenho esse livro, Pastor, está no plástico ainda, vai ser o próximo a ser lido. Ô, Alan, tira Legal. logo aí, viu? Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Maravilhosa live. Temas assim me encantam muito. Josiele Nóbrega. Ou a Josiele, minha colega ali, né? Foi nossa Uhum. revisora na redação da CPB, da Casa Publicadora Brasileira. Uma grande colega de trabalho, uma grande amiga. Bom saber que você está aí conosco também, viu, Josiele? Um grande abraço, feliz sábado para você. Genival Costa e Silva, em Marabá. Boa noite, um feliz sábado a todos vocês. Boa noite, Genival. Abração para os amigos também do Pará. Vamos lá, Mauro. Então, Vamos lá. revelando aí os segredos, né, das baleias do Peru, né, baleias fósseis. Vamos entender por que que como que as baleias foram parar lá no deserto, né? Essa é a grande questão, né? Mas antes, fala os lugares que vocês visitaram. Sim, um feliz sábado, um abraço também a todos aí que estão acompanhando, é muito bom ter vocês compartilhando o link e estando junto aqui. Mas vamos falar do Peru, gente. Peru é um país incrível, eu sou apaixonada pelo Peru, pelos lugares que a gente pode visitar. E a gente começou chegando em Lima, nós fomos para uma região que fica mais ou menos a 5 horas, 6 horas de viagem de Lima, numa região que Paracas, é chamada de Paraca, e nós fomos fazer um tour, um passeio nas Islas Balestas. As Islas Balestras é um lugar muito interessante, e quando eu estava ali no barco com o pessoal, eu até comentei com eles que como o Peru está bem pertinho, não está bem pertinho, mas está no mesmo oceano onde fica Galápagos e tem uma proximidade bem maior do que nós que estamos aqui no Brasil, então é natural que a gente encontre similaridades entre esses lugares, similaridades nos animais, similaridades na paisagem, similaridade, né, nas espécies que estão ali. E aí eu ressaltei isso para o pessoal e lá em Paracas, nas Islas Balestras, a gente teve a oportunidade de ver essa diversidade, especialmente da vida marinha. Então, aí vocês estão vendo, ó, uma formação rochosa, né, que é muito interessante. Muitas, muitas e muitas aves. Aves que, inclusive, podem ser vistas lá em Galápagos, né? Esse aí é um cormorã. E o interessante, por exemplo, é que lá em Galápagos existe uma espécie de cormorã sem asas, né? E aí a evolução vai falar que eles perderam as asas para se adaptar, e aí eles aprenderam a nadar e se alimentar de peixinhos, de crustáceos que estão ali na água. Então, é bem interessante a gente ver essa similaridade, mas ao mesmo tempo uma diferença de espécies que são tão parecidas. Eu arriscaria e diria aqui que se a gente for olhar mesmo na classificação, na biologia, eu não sei nem se eu poderia classificar como espécies diferentes, mas enfim, né? São animais muito incríveis, aves marinhas, né? A gente tem, por exemplo, esse lobo marinho, que é uma espécie que você vê, esse aí é o macho, né? Ele é bem grandão, é bem diferente, por exemplo, daqueles que existem em Galápagos, que é a menor espécie de lobo marinho do mundo lá. Mas esse me chamou bastante atenção, né? É bem interessante a gente ver. Ele estava lá todo se espreguiçando, se mostrando para as fêmeas. Esse aqui é o piqueiro que a gente conhece aqui no Brasil, um albatroz, ave que
também pode ser vista em Galápagos, e lá tem os piqueiros de patas azuis, aquelas aves famosas, né, que tem aquelas patinhas azuis. Os piqueiros de patas azuis de Galápagos também podem ser vistos na costa do Peru. Então a gente vê que tem essa similaridade, lembrando que eles têm essas patinhas azuis por causa da alimentação deles, né, do tipo de comida que eles têm ali. Então, foi muito interessante ver esses animais pelicanos, lindos. Gente, vocês veem a quantidade de animais e de espécies diferentes que você consegue ver aqui, ó. Você vê um cormorã, né, que tá bem aqui, você vê pelicano, você vê piqueiros, aqui embaixo tem umas cracas, tem os mamíferos, e olha só o mais incrível, assim, vocês estão vendo todas essas coisinhas pretas que estão aqui, que parece uma cor mais negra, né, que está aqui em cima dessa montanha? Essa parte mais preta dessa montanha, na verdade, toda essa montanha tá cheia de aves marinhas. Isso aqui tudo não é a cor da montanha, é a cor do monte de aves que tá ali. Então, como elas têm essa cor mais escura e elas estão todas juntas, tem uma quantidade imensa dessas aves, né? A impressão que dá de longe é que realmente a cor dessa montanha é meio preta, mas quando você vê de perto é um monte de pássaro, né? Na verdade, de aves. Então, isso me chamou bastante atenção, né? Tem gente falando aqui que já foi lá, enfim, que está chegando agora. Sejam bem-vindos, feliz sábado a todo mundo. Então, eu achei assim um lugar muito bonito, Paracas, e valeu muito a pena ter visitado, justamente para a gente poder ver essa diversidade de vida, né? A gente vê essas aves marinhas que, inclusive, são as aves que têm um relacionamento mais longo de todo o reino animal, elas são monogâmicas, elas ficam com o mesmo parceiro a vida inteira, muito interessante, ó. Mamíferos, né, os lobos marinhos, tem um filhotinho aqui, tem uma outra fêmea na direita. Olha só que diversidade incrível de animais, né? Isso me chama muito a atenção. E se a gente pode refletir a esse respeito, a gente pode dizer que o nosso Deus é muito criativo, porque colocou nesses animais a informação, o potencial para que toda essa beleza e diversidade pudesse aparecer e acontecer, né? Então a gente olha e para como que esses detalhes, eles são pequenininhos, mas eles fazem tanta diferença, a pata vermelha, o bico vermelho, essa região próxima, né, o olho amarela. E por quê? Que razão? É o nosso Deus que é muito criativo, né? Isso é muito legal. Ó, Maura, tem Alguma coisa? gente de Portugal acompanhando aqui, ó, Luciana Lopes, de Lisboa, Legal. que já partilhou o link com amigos. A Uhum. filha tem 13 anos e ela vai adorar. Que Que bom, né? legal. É bom Muito bom. ver assim, jovens, adolescentes se interessando por esses assuntos, né? Eu quero aproveitar também, que eu lembrei agora, e recomendar para os amigos, em algum momento, lerem meu livro Expedição Galápagos. Ali eu falo sobre, eu fiquei vendo aqui algumas fotos de algumas aves aí, né, que também tem lá em Galápagos, fiquei lembrando, né, Uhum. de fotos que eu fiz, de animais sobre os quais eu escrevi. Então, um livro aí, aqui tem alguém de 13 anos, né? É um livro aí para juvenis, adolescentes, Expedição Galápagos, fica aí a recomendação. A Claudiane Pereira de Oliveira Silva, obrigada pela generosidade de vocês estarem compartilhando com a gente tantas informações. Chuvas de bênçãos, pastor Michelson e a sua família, a doutora Maura também. Obrigado, Claudiane, obrigado aí pelo carinho, e vão compartilhando aí, por favor, o link, né, para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Maura, Oi. que tipos de pesquisas são feitas ali naquela região onde os fósseis de baleias foram encontrados, né? O pessoal está curioso aí com as tais baleias, né? A gente vai chegar lá. Mas que tipo de pesquisas são feitas nessa região aí, nesses lugares? Olha, eu tô até aqui passando, né, nos outros lugares que eu fui, e aí vocês percebem que tem o mar e tem bastante areia, né? Tem areia pra dedéu, gente. Tem areia pra todo lado. Como eu disse pra vocês, é um deserto, então, é, enfim, é um lugar bem seco, né? E Aí aí, já bem longe do mar, né, Maura? aqui sim. Na verdade, Michelson, lá em Paracas, o deserto termina no mar.
É bem interessante, é bem diferente do que a gente é acostumado a ver aqui, né, Uhum. porque a gente, por exemplo, tá acostumado a ter muita mata bem na zona do litoral. Aham. Mas lá, uma coisa bem interessante, passa uma corrente que é bem fria e que vem lá do Polo Sul, da região da Antártica, que é chamada de corrente de Humboldt. E como essa corrente ela é mais fria, ela faz o ar ficar mais seco. E essa corrente favorece ou favoreceu a formação dessa região de deserto, inclusive o deserto do Atacama. Uhum. Então, essa região, e agora vocês estão vendo a gente chegando num lugar chamado de Linhas de Nazca, como tem muita rocha, né? A gente está ali meio perto da cordilheira, então, e como que são as estradas, né? Dá até um certo medinho que o pessoal lá é meio maluco, né, na direção, mas enfim, né. Aí a gente foi lá conhecer as linhas de Nazca, foi muito interessante também, você que Famosas, né? que muito legal. Não foram feitas por extraterrestres, tá bom, gente? Foram os incas mesmo que construíram isso aí, nas festas de celebração que eles faziam nos rituais. E aí, Michelson, a gente tá chegando agora na região onde a gente vai ver os fósseis, que é a região de Ocucarre. Esse foi o nosso objetivo principal. E ali, a Universidade Peruana Unión, que é uma universidade adventista do Peru, ela tem um departamento de geociências muito ativo. E eles fazem pesquisas com fósseis nessa região de Ocucarre. Então, se vocês forem dar uma olhada aqui nas imagens, vocês vão ver nessa montanha aqui que dá para a gente ver bem claramente as camadas das rochas sedimentares, né? Isso é Uhum. muito interessante. E você imagina que tem fóssil para todo lado nesse lugar. A gente anda e a gente encontra um fóssil de um molde de molusco. Eu vou mostrar uma fóssil para vocês. Maura, só para a gente ter uma ideia, quantos quilômetros essa região aí fica do mar e qual a altitude, mais ou menos? Essa região, ela tá não é muito alta, tá mais ou menos no nível do mar, mas tá a cerca de 70, 80 quilômetros do mar. Bem longe, então, do mar, né? Aham. E aqui, ó, a gente já chegou e viu o primeiro fóssil de baleia. Esse é um fóssil de um crânio de baleia, e você vê que é cheio de areia, né? Então a gente já eles começaram a escavar, a gente levou umas pás e aí a gente foi tirando o excesso de areia, né, para a gente ver detalhes desse fóssil. Então, aqui, eu não sei se o mouse está aparecendo aí na tela, mas nessa parte de cima é a parte do início do crânio onde fica os olhos, né, da baleia, Parte aqui em mais ao alto cima. da foto aí, né? Parte mais ao alto, isso, onde tem essas reentrâncias, assim, né. Uhum. E essa parte mais no meio, né, que vem até o final aqui, é a parte que vai da boca, né. Porque eu até coloquei uma imagem do crânio da baleia, não sei se tá aqui ou não, mas eu acho que depois vai passar, que dá para ver exatamente os ossos do crânio da baleia fossilizados, né. E Uhum. aqui é para vocês terem uma visão geral de quanto o lugar é gigante e totalmente inóspito, é um deserto mesmo, né. E É ali do bom lado manter, vou manter isso em mente aí, os amigos que estão nos acompanhando, né? Já mando aqui um abraço para o meu amigo Célio João Pires, também está acompanhando ali no chat. Muito legal, uma viagem e uma apresentação, uma viagem essa apresentação, obrigado. aham, abraço Informações Célio. também com o Célio, né, sobre o dilúvio, um tempo atrás aí. Então, o pessoal do chat, pessoal que está acompanhando aí, quase 200 pessoas, mantenham isso em perspectiva, mantenham isso em mente, que são fósseis de baleias numa região desértica a quase 100 quilômetros do litoral. Isso é um dado interessante, né? Mas vai lá, Maura. Exatamente. E aí aqui vocês conseguem ver o grupo, né, o nosso grupo que estava ali, e essas rochas que estão aqui embaixo são os fósseis da baleia. Então, esses fósseis ficam ali, e aí as pessoas podem, visitar, enfim, ficar ali do lado, e a gente estava ali ouvindo alguns comentários, eu tirei foto dessa rocha, olha só que interessante, Michelson. A gente consegue ver exatamente, né,
como as camadas foram sendo sobrepostas, e aqui a gente não consegue ver com tantos detalhes aqui, talvez na imagem da direita, isso aí são fósseis de diatomáceas, que são algas unicelulares. Como elas têm uma carapaça de sílica, né, uma parede celular assim mais resistente, elas são mais fáceis de serem fossilizadas, né? Então é bem interessante a gente ver esses detalhes. E aqui ele pegou simplesmente uma rocha que estava no chão, e aí ele pegou e começou a explicar para a gente. E aí foi o doutor Orlando Poma, que é o diretor do Departamento de Geociências da Universidade Peruana Unión. E aí, ó, eu não sei se vocês. Agora eu acho que dá para ver melhor o crânio da baleia, né? O como é grande. E repara que, gente, essas baleias eram grandes, mas hoje nós temos baleias maiores, né? Baleia azul, que é o maior animal que já viveu sobre a face da Terra, de todos, né? E essas baleias aí já eram grandes. Muito interessante. Olha só, outro crânio também que a gente achou por lá. Esse crânio, esse crânio tá sozinho na direita, mas o outro fóssil, repara que a gente já consegue ver a baleia completa. E uma coisa muito interessante, Michelson, que eles falaram, é que quando a gente olha para esse fóssil, a gente vê que ele não está desarticulado, né? Então, tá o crânio da baleia, tem a coluna vertebral, é lógico que às vezes alguma nadadeira ou outra acabou se perdendo, mas o eixo central do corpo do animal tá ali. E ele disse que quando a baleia morre, e aí ela, lógico, vai acabar sendo decomposta, né? Mas ela acaba inchando, e aí ela explode, e aí a coluna vertebral sai um pouquinho do eixo, justamente por causa desse processo. E a gente realmente conseguiu ver a coluna vertebral um pouco mais assim para a direita, justamente conforme ele explicou. Então a gente vê que esses animais eles estão completos. Se eles estão completos, é um indício de que eles foram soterrados rapidamente, né? Não foi um animal que simplesmente encalhou ali, morreu e aos poucos ele foi sendo encoberto por sedimentos. Não, as evidências mostram que eles foram cobertos rapidamente, soterrados rapidamente. Você imagina, para um animal desse tamanho ser soterrado, tem que ter uma grande quantidade de sedimento. E eles encontraram lá, Michelson, tipo assim, eles contabilizaram já o Dr. Raul Esperante, que é um dos pesquisadores que foram fazer que fazem pesquisa lá, mais de 600 fósseis de baleias. Bastante. Então, tipo assim, não é simplesmente, não são alguns animais que morreram e acabaram sendo encobertos quando um rio transbordou, ou quando o mar, né, enfim, esteve lá em algum momento. Mas foi um evento massivo que soterrou esses animais uma vez, em um momento, e, consequentemente, foram soterrando mais e mais animais nas camadas mais acima. Porque você tem fóssil de baleia tanto aí nessa região, quanto naquelas áreas mais altas daquela montanha que eu estava mostrando para vocês no vídeo. E Então, outros organismos marinhos também, né? sim, então você consegue encontrar aqui fósseis de leão marinho, de piqueiros, né? Desses organismos aí que eu mostrei, unicelulares das algas. Olha só, é só desertão, é Laura, só areia. eu vi uma vez uma reportagem sobre a rapidez com que esses cadáveres são decompostos e devorados, né, por necrófagos lá no Exato. fundo do mar. Então, se essas baleias tivessem morrido de alguma forma assim mais natural, digamos assim, né, o cadáver teria sido decomposto, ou boa parte dele, né, teria sido decomposto, desarticulado. O fato de terem sido encontradas articuladas e bem preservadas, como também encontramos em outras partes do mundo, revela realmente um soterramento catastrófico, rápido, né, um sepultamento rápido que impediu essa decomposição. Tem mais alguns comentários interessantes aqui, Maura. O Leonardo Serafim diz assim que boa noite, isso me lembra quando estive no Marrocos,
deserto e topografia similares e milhares de fósseis, uma verdadeira fábrica, entre Sim, aspas. Né? Os guias diziam que aquele local já fora coberto pelo mar. Uma exatamente. curiosidade aqui para os amigos, né? Isso eu apresento quando falo sobre o dilúvio em minhas palestras, mais da metade dos sedimentos continentais são de origem marinha. Inclusive, quero aproveitar aqui para fazer um comentário sobre o que o Israel Castro escreveu. Ele diz assim: 70 quilômetros e no nível do mar. Não há nada de extraordinário em haver fósseis de baleia nesse lugar. Queria ver nos Andes. Então, para você não ficar triste, Israel, eu quero revelar que sim, há fósseis de animais marinhos nos Andes, há fósseis de animais marinhos lá no Himalaia. Tem uma montanha, li essa reportagem faz algum tempo também, uma montanha bastante alta na China, onde encontraram ali fósseis de moluscos, animais com carapaças, enfim, marinhos também. Então, existe uma abundância de animais. Lá no Araripe, né, a gente viu 500 quilômetros, aí é bem mais, né? 500 quilômetros, deixa eu até pegar aqui para vocês. Eu tenho aqui na minha estante um fóssil que eu trouxe de lá, né, daquela ocasião. Tenho autorização para andar com ele também, obviamente. Aqui é um peixe, né, um peixe marinho, retirado de um local que fica a 500 quilômetros do mar, uma região alta, a Chapada do Araripe, e ali encontramos, né, fósseis de peixes, de moluscos, de crustáceos, insetos, um fenômeno semelhante a esse que a Maura está descrevendo, e isso a gente vê no mundo todo, né? E a preservação, dá para ver até as escamas aqui, não sei se você consegue ver aí a textura, né? É Escamas. muito lindo, né, a forma E como ficou preservar, preservado. encontra assim facilmente naquela região, no Agreste, né? Lá no sertão do Ceará. Então, tem sim, Israel, algo extraordinário, sim, nessa descoberta. E a Maura vai comentar um pouco mais sobre isso ainda. Sim, inclusive você estava falando a respeito, do pouquíssimo tempo que esses animais durariam se, né, se eles morressem, assim, e ficassem expostos. O doutor Raul Esperanti, que é um dos pesquisadores que trabalha com essas baleias, fez um projeto de pesquisa com um aquário, agora eu não me lembro se é lá de San Diego, ali na Califórnia, justamente para estudar o tempo que esses animais duram quando eles são mortos, eles são deixados expostos, e assim, são pouquíssimos dias, né? Então, realmente, para que. A gente sabe que para formar fóssil tem que ter sedimento e água, não tem outro jeito, né? Então, teve que ser realmente um fenômeno, um acontecimento muito massivo. Aqui tem mais algumas fotos do lugar. É, eu acho muito bonito, né, o lugar. Lá Houve algum problema aí com a conexão da Maura? Ela caiu, né? Enquanto nós aguardamos ela voltar. Deixa eu mostrar para vocês aqui um outro fóssil que eu tenho na minha biblioteca. Esse aqui eu ganhei de presente de um pesquisador lá em Petrolina, também, né, no interior do Pernambuco. Deixa eu trazer de volta aqui a Maura, está voltando. aí, Ô, Maura, enquanto você estava fora aí, eu aproveitei para mostrar um outro fóssil aqui para o pessoal. Tá? Estou mostrando aqui tá uma certo. vértebra. Eu ganhei de presente de um pesquisador lá do Pernambuco, no interior do Pernambuco, Petrolina. Também uma região assim, que se não fosse o Rio São Francisco, né? É uma região bem desértica. Uhum. Quando eu mostro, as pessoas já identificam. Ah, parece uma vértebra realmente, né? Agora, de que animal você acha que foi essa vértebra? Quando eu faço essa pergunta, aí as respostas variam, né? A baleia, o elefante, girafa. Não. É, curiosamente, pertenceu a um bicho preguiça. Né? Só que hoje os bichos preguiça não tem mais esse porte, né? Você pega no colo, são pequenos. Esse aqui tinha 4 metros. Era um bicho preguiça gigante. Então, repito, nós temos evidências fósseis em todo o planeta de megafauna, né? De megaflora, revelando assim uma exuberância no mundo antigo, né? Então, está aqui mais uma da minha coleção. Ô, Maura, tem gente perguntando aí, e eu quero aproveitar e também perguntar para você, né? Hum, Quais são as explicações? Eu imagino que deva haver uma explicação do ponto de vista evolucionista, né? Para isso aí, e uma explicação do ponto de vista criacionista. E o que vocês têm que fazer aí? Vocês estão acompanhando, né? Pesar as evidências.
analisar tudo, né? E ficar com aquilo que for mais condizente com os fatos, realmente. Então, Maura, fala para a gente quais são as... Deixa eu colocar de volta aqui o seu PowerPoint, que ele está Ah, muito sim. rico, né? Tem muita imagem bem legal aqui. Fala para a É. gente quais são as explicações que se dão para esse fenômeno aí. Baleias fossilizadas, 70 quilômetros do litoral, e quase 100 quilômetros, né, do litoral, e ali em Uhum. estado de preservação perfeito, né? Lá no deserto. Como é que se entende isso, Maura? Olha, a gente vê muitos fósseis de animais marinhos, inclusive eu vou mostrar algumas fotos para vocês ali do ladinho. Isso significa que em algum momento o mar cobriu essa região, né, esses fósseis eles simplesmente não foram levados até aí, eles foram feitos aí, então o mar cobriu essa região. O evolucionismo, né, ou enfim, a evolução, a cosmovisão, diz que, hã, né, nesses momentos, né, em que o mar foi e voltou, houve alguma catástrofe, talvez, alguma movimentação que acabou levando uma grande quantidade de sedimento sobre esses animais. E aí acabou soterrando e preservando esses animais. E é como eu disse, né, como essas baleias elas estão em regiões diferentes, em estratos diferentes, elas não foram soterradas todas de uma vez. Então, a explicação da evolução é que houveram vários momentos, né, de soterramento, quando o mar foi e voltou, e essas baleias acabaram sendo preservadas. Talvez fosse uma região em que as baleias costumavam ficar, se reproduzir, por isso que tem uma quantidade grande dessas baleias. Agora, a explicação da cosmovisão criacionista é que as evidências que estão aí, elas indicam que não foi só simplesmente algo local, né, porque como eu disse, para soterrar esses animais, nessa quantidade foi necessário uma grande quantidade de sedimento, né, e esses fósseis eles estão dispostos por quilômetros. Então, é lógico que a gente tem o dilúvio como a grande catástrofe que explicaria a ocorrência desses fósseis, e não só o dilúvio em si, mas as consequências do dilúvio. Então, provavelmente, alguns desses fósseis, eles foram formados ou soterrados em momentos após o dilúvio, talvez, não sei, quando as águas estivessem baixando, né, a crosta terrestre se movimentando, e aí essas alguns fósseis foram soterrados em momentos diferentes, não só pelo dilúvio em si, mas pelas consequências, que vieram dessa grande catástrofe, né. Ok. E é Para quem está chegando aí, eu estou conversando com a doutora Maura Brandão. Ela é bióloga, doutora em ciências pela USP, dirigiu o museu Museu Criacionista em Galápagos, Origin Museum, morou lá 2 anos em Galápagos, e recentemente esteve no Peru com um grupo de pesquisadores, e ali, entre outras coisas, ela analisou de perto ali os fósseis de baleias no deserto do Peru, né? Aqui o Luciano Bastos lembra que também no Chile há fósseis de baleias. É um fenômeno que ocorre em várias partes do mundo aí, né? Mas como a Maura esteve com esse grupo lá recentemente, aproveitei aqui para trazer o resultado das pesquisas que ela fez, né? Eu lembrei aqui, Maura, de uma outra coisa. Quando eu falo sobre o dilúvio, em minhas palestras, eu menciono um fato ocorrido alguns anos atrás, na China, que eu acho assim, bem interessante e ilustrativo, ele é bem icônico, de como a interpretação dos fatos ela pode variar de acordo com a cosmovisão. O que aconteceu? É uma notícia que foi publicada na BBC. Eu tenho lá na palestra a referência, tudo certinho, né? Um abraço aqui para o meu amigo J. Ávila, meu professor de inglês, está aí, Maura, viu? Ó, olha. né? Excelente conteúdo. Ô, professor, obrigado aí, viu, por estar privilegiando aqui a nossa live também. Então, lá na China, os pesquisadores encontraram uma enorme, acho que 3.000 pegadas de dinossauros.
Só que assim, de várias espécies. Havia ali herbívoros, carnívoros, né, saurópodes, terópodes, e todas apontando numa mesma direção. Deixa eu olhar bem nos olhos de vocês aqui. Então, todas apontando numa mesma direção, milhares de pegadas de dinossauros. Interessante é que aí eles dão, o fato é esse, né? 3.000 pegadas de dinossauros, herbívoros, carnívoros, todas apontando numa mesma direção. Esse é o fato. A interpretação vem na sequência, né? E nesse momento eu até faço um exercício assim, de crítica de mídia com as pessoas da palestra. Observem sempre o que é fato e o que é interpretação. Eles interpretam assim: essas milhares de pegadas de dinossauros, herbívoros e carnívoros juntas podem sugerir algumas hipóteses. Primeira, a hipótese de que eles estavam fugindo de um predador. Estranho, né? 3.000 dinossauros, vários Todo mundo junto? T-Rex Era juntos. gigante, hein? Isso é um Godzilla, né? Para botar para correr milhares Pois de é. dinossauros aí. Um predador não cola, não cola. Ou então, a outra hipótese que eles levantam é que seria uma migração em massa. Ah, por favor, você acha que um leão iria migrar junto com uma zebra? Iriam Só se caminhar? eles estivessem fugindo de alguma coisa, né? Porque para todo mundo ir junto ao mesmo tempo. Só isso, migrando não dá, não migram, né? Predador e predado não migram juntos ali, não andam juntos, né? E eles estavam fugindo de alguma coisa, não podia ser um predador. E como as pegadas foram preservadas, o que isso sugere para quem tem a cosmovisão criacionista? Para que uma pegada seja preservada, como fossilize, né, uma pegada fóssil, o bicho tem que pisar na lama e depois vem mais uma camada de lama e cobre tudo aquilo. Petrifica, com o tempo depois há um desgaste, uma erosão, e aquelas pegadas são reveladas ali petrificadas. Então, o ambiente envolvia água, lama e um cenário catastrófico, porque o cadáver dos bichos não foi encontrado, eles foram varridos dali, né? As pegadas ficaram preservadas. Para nós, criacionistas, é fácil imaginar que o que vinha lá atrás era um tsunami, uma inundação, alguma coisa assim, né? Mas para quem não tem essa visão e rejeita essa possibilidade, aí você vê que muitas vezes são formuladas ideias, hipóteses que são bem absurdas, né? Só para registrar aqui mais um detalhe, né? Vamos lá, É Mauro. muito assim, é muito interessante a gente ver, né, porque assim, o grau de conservação desses fósseis também mostra que eles foram, soterrados muito rápido, né. Uhum. Porque você vê, por exemplo, ó, essa imagem que tá aqui na direita, Michelson, você vai colocar aí isso. Ô, Maura, só um Essa detalhe, ó. Você falou de soterramento rápido, só para não esquecer. Lá no aham. Museu Paleontológico do Araripe, nós vimos ali peixes que foram soterrados quando estavam engolindo outros. Exato. Ou seja, foram pegos de surpresa. A gente encontra também fósseis de répteis que estavam dando à luz no momento, répteis marinhos que não existem mais, estavam dando à luz no momento que foram soterrados. Então, tem outra notícia que eu gosto de citar nas minhas palestras, até coloco lá a foto da Folha de São Paulo ali na tela, né, uma notícia que foi divulgada alguns anos atrás, de que muitos fósseis de dinossauros são encontrados numa posição que revela estado de agonia. Eles têm a cauda retorcida, a boca aberta, revelando sufocamento. E aí eu lembro que nessa matéria diz assim: por causa disso, os pesquisadores supõem que esses animais tivessem morrido na água. Olha como eles estão chegando perto, né? Do modelo que, para mim, é o mais convincente em explicar a abundância de fósseis encontrados no planeta em estado de boa preservação e revelando algo que foi de surpresa, né? Uhum. Essa imagem da direita, olha só, eu acho que eu tenho aqui na próxima foto para vocês verem melhor, mas, bom, você já deve ter visto pelo menos uma foto de uma baleia que não tem dentes. Eu coloquei uma imagem aqui. Elas têm esses filamentos aqui do lado, porque na boca, né? Porque são baleias filtradoras, então elas nadam de boca aberta. E aí a água do mar vai entrando, aí crustáceos, plânctons, etc., vão ficando ali e ela vai soltando água depois. Então, gente, olha só que incrível. Esses filamentozinhos aqui, ó, eles ficaram preservados na rocha. Ó, essa aqui é uma moedinha de 5 soles aqui, ó.
para vocês terem uma ideia da dimensão, como se fosse uma moedinha de R$ 1. Esses filamentos, eles ficaram preservados nas rochas, né. E eu acho isso incrível, a maneira como todo esse detalhe está impresso aqui, ó. Outra coisa também interessante nessa imagem, se você ver nessa imagem aqui nessa imagem da esquerda, deixa eu ver se eu consigo pegar um marca-texto para mostrar para vocês. Bem aqui, ó, bem nessa imagem aqui, onde eu fiz o círculo, tem um osso do nosso corpo, que, enfim, todos os mamíferos têm, que é chamado de húmero, que é esse osso aqui, que vai do nosso ombro, que é o do braço, né, aqui do nosso antebraço aqui. E esse osso, ele é encontrado, né, nesse fóssil de baleia aqui, ainda articulado, né, para vocês verem, assim, a rapidez com que elas foram enterradas e foram soterradas. A baleia, ela está completamente soterrada, assim, preservada na real, né, preservada. Então, esses detalhes aqui do desses filamentos, né, que foram preservados aqui, isso me chamou muito a atenção. A gente vê o nível de detalhe que essas rochas elas, foram encontrados, né. Aqui, ó, por exemplo, aqui é a coluna vertebral da baleia, ó. Aqui estão os ossos do crânio, né, aqui também. Então, vejam a dimensão e o tamanho, né. Olha só, o tamanho do osso que foi, fossilizado. E aqui, ó, aqui tem uma outra visão, né, uma outra foto, então a cabeça da baleia tá aqui a coluna vertebral, né, aqui é o restante da região onde ela foi depositada. E olha só que interessante, Michelson, esse aqui é um tubinho de provavelmente um verme marinho que cavava, fazia túneis e o túnel que ele fez ficou fossilizado. Olha só que interessante, né. Por isso que eu digo, ó, esse aí é o molde de um bivalve, de um molusco, né, que tem aquelas 2 conchas. O molde ficou preservado, né. Olha só que interessante. E a gente é assim, a gente anda por lá e acha isso do lado, né, no chão, você não precisa se esforçar tanto assim. Então eu achei muito interessante, todas essas coisas que a gente viu lá, né, esses fósseis, assim, tão presentes e tão fáceis de achar, é uma região muito rica realmente, e a gente conseguiu ver, eh, evidências de que, poxa, esses animais aqui, eles foram soterrados num evento que foi muito grandioso e que pegou todo mundo de surpresa, né, porque nenhuma dessas baleias, desses membros aí foram deslocados, foram desmembrados, tá tudo junto, né. Então, parece que caiu alguma coisa assim e deixou tudo juntinho, né. Bem interessante. Mandar um outro abraço aqui para dona Enedina dos Santos Borges, minha mãe, está acompanhando também. E ela Legal. gosta muito de animais, de plantas. Ela fala: deve ser maravilhoso ver de perto esses animais. Com certeza, É né, Mauro? mesmo, é um privilégio. Ô, Mauro, aproveitando aqui a oportunidade, talvez alguém esteja pensando, que legal, né? Fósseis, parecem pedras, rochas ali, né? Espalhados. Você acabou de dizer, acabamos de falar aqui que há fósseis de muitos animais, de várias espécies, dinossauros, em todos os continentes, né? Fala um pouquinho como é Uhum. que se forma um fóssil, como é que é esse processo? Isso. Como eu comentei agora há pouco, a formação de um fóssil precisa de 2 coisas: sedimento e de água. Só que esse soterramento, ele tem que acontecer de uma forma, tal que a decomposição do animal soterrado, ele acontece de uma maneira diferente da decomposição daquele animal que morre e fica exposto ao ambiente, né. Então, o que acontece é que quando o animal ele é soterrado rapidamente com água,
ele vai ser decomposto, provavelmente as partes moles vão desaparecer, mas as estruturas que são um pouco mais resistentes e que são formadas por minerais, por exemplo, como os ossos, né? Algumas escamas também já foram preservadas, impressões de partes do corpo desse animal. Então, alguns desses ossos que são formados por esses minerais, em um tipo específico de fossilização, acontece uma substituição, ou seja, os minerais que estão ali naquele sedimento que se depositou em cima daquele fóssil, vai trocar de lugar com os minerais que fazem parte da composição do osso do animal. Então, ao longo do tempo em que esse animal está soterrado, acontece um processo de transformação do que antes era uma estrutura, uma composição de um ser vivo, em uma rocha, né? Então, esse animal ele fica preservado em uma forma de rocha, né? E esses fósseis, a gente pode encontrar tanto um fóssil desse que eu mostrei para vocês, como da baleia, do osso, a forma, né, do molde da concha, o túnelzinho que aquele verme cavou, tem os famosos fósseis de âmbar, né, que é a seiva da árvore que acaba deixando preso ali um inseto, talvez, ou algum outro detalhe que está por aí. Então, eu acho muito interessante, Michelson, e talvez seja viagem minha ou não, mas eu penso nesses detalhes também como Deus deixando pistas de como as coisas eram, sabe? Olha, quando há um determinado tempo atrás as coisas eram desse jeito. Eu vou deixar várias pistas aqui para que vocês estudem a natureza e vocês descubram um pouquinho mais sobre mim, Sem dúvida. sabe? Eu Eu acho tenho bem aqui na interessante. coleção, Maura, um outro fóssil aqui, ó. Você consegue identificar Uhum. o que poderia ter sido, né? É um tronco fossilizado. Isso é legal também. Ou seja, é uma planta, né? Não é só fóssil de animais, né? Isso aqui era uma planta, Exato. uma árvore, né? Folhas também são Para ver que a textura fossilizadas. do tronco, né? Mas não é Uhum. mais matéria orgânica, isso aqui é uma rocha, né? Uma pedra, como a Maura explicou, né? Foi mineralizado com o tempo e depois fica uma impressão, né? De como era a textura e tudo mais ali, como era. Aquele fóssil que eu mostrei do bicho preguiça, dá para ver até a textura do osso ali, a porosidade do osso. Mas não é mais osso, agora é pedra mesmo, né? Maura, deixa eu só comentar aqui uma pergunta que a Luana Chaves fez no chat. Uhum. É possível encontrar fósseis humanos do dilúvio? Uma pergunta interessante, eu acho que merece a gente considerar aqui. A live aqui, a proposta não foi falar muito sobre o aspecto teológico, enfim, né, da coisa, foi mais para Maura mostrar mesmo aquilo que ela visitou ali. Eu quero terminar comentando sobre a possibilidade de um cientista ser cristão, criacionista. Você está vendo uma agora aqui na tela, né? Mas eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre essa questão da Luana aqui, né? Bom, aí se nós temos que fazer uso também da revelação de Deus na Bíblia. Nós somos criacionistas bíblicos e entendemos que há dois livros nos quais Deus se revela basicamente. Um é a natureza, que revela as digitais do Criador, né? Cada cantinho da criação, mesmo a natureza tendo sido manchada pelo pecado, ela ainda revela design inteligente, complexidade irredutível, enfim, está lá, né? As digitais do Criador estão lá. E o segundo livro é a Bíblia, que dá detalhes, inclusive explica por que existe espinhos nas flores, por que existe mal no mundo no qual só deveria haver o bem, né? Então está lá. E a Bíblia, ela fala, né, dessa destruição, aí no Gênesis 7, 8, 9, ali você vê a descrição da catástrofe que foi o dilúvio. Nós podemos imaginar que os seres humanos, como eram mais fortes, até mais inteligentes, capazes do que nós somos hoje, porque o criacionismo ele prevê uma involução, né, não uma evolução ascendente. Com certeza eles conseguiram fugir o máximo que puderam para regiões elevadas, né? Animais com menos mobilidade foram sendo soterrados primeiro. Talvez isso até seja por isso que a gente vê ali na coluna geológica
uma certa organização. Para o evolucionista, revela organização evolutiva ascensional. Na ordem, Para o criacionista, revela soterramento por nichos, né? O zoneamento paleoecológico, zoneamento ecológico. ou então a questão da mobilidade mesmo. Você vê lá embaixo da coluna geológica animais que tinham menos mobilidade, e para cima você vai vendo aqueles que conseguiram fugir por mais tempo e foram sendo pegos pelas águas em ascensão. O ser humano, mais inteligente, mais capaz, também era muito rápido, com certeza ele ficou fugindo até o máximo que pôde, né? Lá no topo das montanhas. O que acontece? Lá em cima, talvez dificilmente as ondas com sedimentos e lama e tudo mais não chegassem, eles acabaram morrendo afogados mesmo. Uhum. E a Bíblia diz que um forte vento soprou depois do dilúvio, né? Fez com que as águas fossem baixando, secando e tudo mais. Podemos imaginar que esses fortes ventos tenham deslocado, carregado esses cadáveres que estavam ali boiando nas águas. Não lá embaixo fossilizados, porque não foram pegos dessa forma, boiando por ali. E possivelmente estejam, quem sabe, em encostas de montanhas, onde ficaram ali represados, né? Vejam, são possibilidades, é um cenário que eu estou apresentando aqui, não estou dizendo que seja exatamente dessa forma. E também não estou dizendo que nunca serão encontrados fósseis de seres humanos antediluvianos, quem sabe gigantes ou coisa parecida aí, né? Pode ser, mas eu entendo que seria bem difícil porque não estão procurando um lugar onde eles estariam. Geralmente os paleontólogos pesquisam mais ali nas planícies da África, né? Nos lugares onde eles supõem que a vida teria se originado, o Homo sapiens, as populações migrado, o epicentro da coisa. Não estão pesquisando nas encostas de montanhas porque nem imaginam que lá esteja alguma coisa. Mas quem sabe algumas surpresas não possam aparecer com o tempo aí, né? Então, eu repito, não quero dizer que não exista, talvez existam realmente, né? Mas que descobri-los, né, é bem difícil por esses motivos que eu apresentei. Não sei se a Maura quer acrescentar mais alguma coisa. Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que as pessoas, elas acabaram não sendo soterradas junto com os animais porque estavam em outro lugar, ou como você disse, estavam tentando fugir, e aí foram para os lugares mais altos, enfim, acabaram boiando, né, e desaparecendo. Porque, gente, veja, olha, a gente encontra esses fósseis e esses animais, mas a diversidade de animais que existia naquela época, a gente não tem nem como ideia. O que a gente vê aqui é uma amostra, né, do que existiu. Então, muito do que existia se perdeu, né? Então a gente precisa ter isso em mente também. Certo. Carlos Antônio Faria, ele faz uma pergunta aqui um pouco fora da nossa live, mas eu acho que vale a pena de comentar. As ruínas das cidades de Sodoma e Gomorra estão debaixo do Mar Morto? Carlos, eu entrevistei alguns anos atrás um arqueólogo bastante conceituado, inclusive o nome dele, ele dá nome ao Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, Campus Engenheiro Coelho, que é o Dr. Paulo Bork. Essa entrevista faz parte do meu livro Por que Creio. O livro Por que Creio, da CPB, é uma coletânea de 12 entrevistas que eu fiz com 12 cientistas, pesquisadores, criacionistas. Dr. Paulo Bork, isso em primeira mão, porque ele me contou pessoalmente, me disse que uma das escavações mais impressionantes, arqueológicas, agora não é paleontologia, agora é arqueologia, né? Uma das escavações arqueológicas mais impressionantes que ele fez, que ele havia feito, já é falecido, foi justamente lá nas proximidades do Mar Morto, numa região hoje conhecida como Babedra, e o que eles descobriram por ali? Escavando, a certa profundidade, eles se depararam com uma espessa camada de cinzas. E acharam aquilo meio estranho, porque não é uma região que tem atividade vulcânica. Foram para um local um pouco mais distante, cavaram na mesma profundidade, de novo, uma espessa camada de cinzas. Abriram vários poços, assim, fizeram várias escavações em locais mais distantes, e na mesma profundidade, uma espessa camada de cinzas. Conclusão dos pesquisadores: alguma coisa assim catastrófica envolvendo fogo, enxofre, aconteceu por ali. Inclusive, num deserto soterrado, né, havia também essa camada de cinzas, o que causou estranheza, porque era comum, na verdade, naquele tempo, que um povo invasor
chegasse tacando fogo em tudo, né? Nas casas, nas construções, para derrotar aquela tribo, aquele povo, aquela cidade inimiga. Mas não iam perder tempo colocando fogo num cemitério. E também porque eles tinham um certo respeito, meio místico, assim, né, com as coisas, com os mortos. Então, é algo estranho, incomum. Então, uma camada de cinzas em uma vasta extensão, cobrindo até cemitérios, fez com que esses pesquisadores identificassem aquilo como sendo um resquício da destruição por fogo de Sodoma e Gomorra. Então, interessante, né? Essa evidência, outras mais, enfim, mas não queria deixar passar isso aí, porque o Carlos tocou nesse assunto, né? Sim, muito legal. E essas informações são tão interessantes, né? A gente vai vendo que em cada partezinha, em cada lugarzinho, tem uma evidência que suporta a nossa cosmovisão, a nossa crença. É muito legal. Muito bom. Maura, eu te agradeço aí a disponibilidade, né? A boa vontade de sempre de participar com a gente aqui. Você é figura já carimbada aqui no meu canal, espero que volte mais vezes para a gente conversar, né? E eu quero Sim. terminar perguntando o óbvio, porque você é a prova viva, entre outras pessoas, né? Uhum. É possível conciliar a carreira acadêmica? Você é uma cientista, você é uma pesquisadora, uma doutora em ciências, uma bióloga. É possível conciliar isso com o criacionismo, com a fé, com a Bíblia, com a religião? Olha, Michelson, sem dúvidas, sem dúvidas, todo mundo tem que acreditar em alguém ou em alguma coisa. A nossa diferença é que nós escolhemos acreditar e aceitar que Deus existe e que Ele deixou a natureza cheia de digitais para a gente poder estudar e conhecer Ele mais, né? Um pouco mais. Eu acho que pessoas que não acreditam em Deus, elas escolheram não acreditar em Deus, mas elas podem acreditar na ciência, que a ciência pode dar todas as respostas que ela precisa. E eu acredito que quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, a gente acredita que Ele pode nos dar todas as respostas que Ele acha que são necessárias para nós. Algumas a gente não vai ter, né? E é aí que tem a fé de acreditar que Ele sempre sabe o melhor. Então, eu sempre digo que é uma questão de decisão. Você pode sim ser um cientista cristão, você pode ser, sim, um cientista que tenha cosmovisão criacionista. É fato que, em determinadas áreas, e a gente vê isso que acontece bastante aqui no Brasil, acontece no mundo inteiro, mas aqui no Brasil é bem forte, o preconceito que em alguns lugares da comunidade científica tem com pesquisadores e cientistas que são cristãos. Então, muitas vezes, um cristão que quer ser um pesquisador, que quer ter seus trabalhos publicados, precisa ser discreto em relação àquilo que acredita, não negar, mas ser discreto em relação com aquilo que acredita para ele poder trabalhar, né? Mas ainda assim, é possível a gente fazer ciência e estudar e ainda assim acreditar que existe um criador, existe um ser todo-poderoso que cuida da gente, que mantém, que nos ama, que pensa em cada detalhe da nossa vida, que planejou todas as coisas, nada é por acaso. Com certeza é totalmente possível. Mauro, antes de eu fazer meu último comentário aqui, acho que vale a pena mencionar aqui a pergunta do Joel Muniz, voltando às baleias, né? Esses fósseis do deserto apresentam diferenças morfológicas das espécies atuais? Uhum. Olha, aparentemente são bem parecidas. Eu não posso dizer aqui se existe diferença ou se existe muita semelhança, porque, como o Michelson disse, eu não sou uma especialista, eu estou contando da minha experiência, do meu relato aqui. Mas, olhando esses fósseis e olhando os esqueletos de baleias que nós vemos hoje, eles são muito parecidos. Pode ser que essas espécies não existam mais hoje, que existam outras espécies, mas ainda assim a forma delas ali, o principal, para mim, é igualzinho. Essa pergunta do Joel, para mim, é bem interessante, porque
Sempre que a gente vê, vamos usar aqui o exemplo de fóssil em âmbar, né, como você mencionou, quando a seiva da árvore ela acaba encapsulando ali, né, cobrindo um inseto, digamos. Tem vários exemplos aí pelo mundo, né, de mosquitos, até acho que o filme Jurassic Park, lá o primeiro, né, fizeram algo assim. Pegaram o DNA do sangue que estava no inseto, né? Mosquito, e conseguiram clonar um dinossauro, né, como se isso fosse possível, mas enfim, é aquilo lá, um fóssil em âmbar. Sempre que, pelo menos a minha visão, né, de leigo, né, eu percebo assim que pegando o animalzinho ali, né, no âmbar, de supostos milhões de anos e comparando com o atual, praticamente não há diferenças. O que há, muitas vezes, repito, é o tamanho, né? Os mais antigos maiores do que os mais recentes. Mas você vê ali a asa, as patas, os olhos compostos dos insetos, toda a complexidade que há nos animais atuais, você vê presente lá também nos animais de supostos milhões e milhões de anos. Então, me parece que não houve assim uma macroevolução, né, como dizem, né, justificando essas grandes mudanças que seriam necessárias para que a teoria da evolução pudesse ser factual, para que o modelo da evolução fosse factual. Então, realmente, as semelhanças mostram que, embora tenha havido, claro, que algum tipo de diversificação limitada, até na espécie humana houve, né, ela é limitada. Não houve as grandes mudanças que seriam necessárias para justificar as ideias darwinistas, né? Para encerrar, Maura, você falava aí da ciência e da religião, né? É bom lembrar que os primeiros cientistas, os precursores, os pais da ciência, eram praticamente todos. Eu poderia até dizer que eram criacionistas, porque, como Isaac Newton, por exemplo, né, que ele acreditava na Bíblia, no relato da criação da Bíblia. Eu tenho aqui na minha biblioteca, em algum lugar aqui em cima, aqui, né? Um livro aqui do Isaac Newton sobre Daniel e Apocalipse. É fantástico. A visão que ele tinha lá nos anos 1700 e pouco, né, já era bem próxima assim, do que a gente hoje, como adventistas, acredita em relação às profecias de Apocalipse e Daniel. Galileu Galilei também era alguém que cria na palavra de Deus, Blaise Pascal, Pasteur, tantos outros cientistas, né, que compatibilizavam perfeitamente bem a ciência, a boa ciência e a boa teologia. Por que eu falo boa ciência e boa teologia? Porque quando Ellen White é que diz isso no livro Educação, quando corretamente compreendidas, tanto a ciência quanto a Bíblia estão em perfeita harmonia. Quando corretamente compreendidas. Quando você encara a Bíblia com uma hermenêutica adequada, com responsabilidade, com coerência, e quando você encara a ciência como aquilo que ela de fato é, uma verdadeira caixa de ferramentas que Deus nos deu para entender o mundo, o universo, você perceberá que elas estão em harmonia. Agora, o que não harmoniza muitas vezes? Ideias humanas, filosofias, modelos, hipóteses, frequentemente estão em desacordo com a Bíblia. Mas aí é só dar um tempo, é só esperar que um dia após o outro, uma pesquisa após a outra, vão revelando cada vez mais a coerência. Eu penso assim, né? Há 30 anos que eu pesquiso isso, né? A coerência do modelo criacionista. Maura, mais uma vez, então, muito obrigado por sua disponibilidade. Obrigada. Estou te usando aí como uma cientista criacionista, pesquisando, divulgando e levando avante esse conhecimento todo aí que você tem. E para os seus alunos também, né? Que privilégio que eles têm de ter a doutora Maura como professora lá no Colégio de Blumenau, né? Então, Imagina. Sua despedida aí, Maura, passo final aí para os nossos amigos. Eu fico feliz, Michelson, de poder falar dessas minhas experiências e, mais uma vez, obrigada pelo convite, porque eu acredito muito que, como eu disse, nada acontece por acaso. Deus não coloca oportunidades na nossa vida por acaso, né? As coisas têm um propósito. E eu acredito muito que tudo que Deus nos dá, tudo que Ele usa para nos abençoar, a gente precisa usar para abençoar os outros. E uma das coisas que eu acho que Deus me deu oportunidade é de visitar esses lugares, de estudar, de aprender e de usar essa minha experiência para impactar a vida de outras pessoas, para levar isso para outras pessoas. Então eu fico muito feliz de estar aqui, porque de alguma forma isso vai servir para
fazer a diferença na vida de alguém, talvez despertar o interesse para estudar mais, ou despertar, né, aquela dúvida: "Nossa, poxa, será que é assim mesmo, do jeito que eu pensei a minha vida inteira? Será que não existe algo diferente?", né, "Deixa eu ler mais, deixa eu estudar mais, deixa eu ir atrás". Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui, de falar todas essas coisas, porque eu acredito que é para isso que Deus me dá essas oportunidades, sabe. Muito bom. Então, muito obrigada pelo convite e pelas oportunidades que você dá aqui também, da gente conversar, é sempre muito gostoso, né. E até a próxima. E haverá próximas Sim. vezes. O canal está Aham. aberto. E você que está acompanhando aí, não deixa de conferir os vídeos da Maura lá no canal dela, né? Confissões de Sim. Crente, conteúdo de primeira, muito bom mesmo, né? Tanto científico quanto teológico. Maura, obrigado, um grande abraço. Valeu. E a vocês que nos acompanharam aí, mais de 200 pessoas, né? Compartilhe esse conteúdo aqui também com seus amigos, com seus professores, colegas de faculdade e outros conteúdos mais que há aqui no canal. Tem uma playlist com o nome Criacionismo. Tem muita coisa boa lá também. Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe a todos e um feliz sábado também. Feliz Dia da Criação. Até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau, Tchau, tchau. gente. Feliz sábado.